Inclusão sem romantização. Episódio: A mediadora faltou. E agora? Estratégias práticas e inclusivas para agir em caso de crises ou rigidez cognitiva. Se a mediadora faltou e seu filho desregulou, teve crise, agressividade, chorou, simplesmente não conseguiu funcionar na escola, respira, porque muitas vezes isso não é falta de limite, é quebra da previsibilidade. E para muitos alunos neurodivergentes, principalmente autistas, TDAH e T21, a previsibilidade funciona como segurança emocional. Quando a rotina quebra de forma brusca, o cérebro entra em alerta. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Santana, advogada, procuradora concursada do município, psicopedagoga, mãe atípica e mestre em diversidade e inclusão. Aqui no canal a gente fala um pouco da nossa rotina sobre inclusão sem romantização, TDAH sem filtros e dicas de direitos e estratégias práticas para a vida real. Então, já se inscreve no canal e deixe seu like. Comenta aqui embaixo, que isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais famílias. E hoje eu quero falar de uma situação que acontece muito nas escolas, mas pouca gente sabe lidar. A mediadora faltou. E agora? Por quê? A inclusão não pode depender da sorte da mediadora aparecer. E quase ninguém sabe lidar da forma correta com isso. E aí começa o caos. A criança desregula, chora, fica agressiva, recusa atividade ou entra em rigidez cognitiva. E, infelizmente, muitas escolas ainda cometem o mesmo erro. Ligam imediatamente para os pais buscarem as crianças. Só que eu vou falar uma coisa importante. O caminho da inclusão não é retirar a criança da escola toda vez que ela desregula. O caminho é criar estratégias para ela permanecer com suporte. A escola tem que ligar para os pais, sim, e comunicar o acontecido, mas não simplesmente ligar para os pais e irem pegar sem antes criar estratégias para a regulação desse comportamento. Na nossa série, a gente fala sobre os problemas reais da inclusão escolar e principalmente sobre soluções práticas. E hoje vamos falar sobre uma situação muito comum. Como eu já disse, a mediadora faltou. O que a escola deve fazer? Como agir? Como evitar crise? E como evitar exclusão? Primeira coisa que precisamos entender: muitas crianças neurodivergentes precisam de previsibilidade para se organizar emocionalmente. Então, quando a mediadora falta, pode acontecer uma quebra muito brusca da rotina, e isso pode gerar rigidez cognitiva. O que é rigidez cognitiva? É uma dificuldade importante do cérebro em lidar com mudanças inesperadas. Então, agora eu vou trazer estratégias práticas, uma por uma, que realmente ajudam nesses casos. Leve esse vídeo para sua escola, pode ajudar muitos professores e mediadores. Tá? Estratégia 1: avisar imediatamente sobre a mudança. Nunca finja que nada aconteceu. A criança precisa entender o que mudou. A criança cria mentalmente um funcionamento esperado. Quem vai recebê-la, quem vai ajudá-la, como será seu dia. Quando isso muda de forma abrupta, o cérebro entra em alerta. E aí podem surgir choro, agressividade, recusa de fazer as atividades, fuga, sai correndo, paralisação, irritabilidade, um comportamento completamente inadequado. E aí que começa o maior erro de muitas escolas: focar apenas no comportamento. Exemplo: hoje a mediadora faltou, mas nós vamos reorganizar o dia juntos, nós vamos ficar aqui juntos, porque a mediadora estava doente, então não pôde vir. Não subestime a criança, ela entende. O cérebro precisa de clareza para reduzir a ansiedade. Estratégia 2: criar uma nova rotina na hora. Isso é muito importante, é o mais importante. A criança perdeu toda a previsibilidade. Então, o adulto precisa reconstruir essa previsibilidade rapidamente. Falar, agora vai acontecer isso, depois isso, depois isso. É criar uma rotina,
tá? Pode ajudar usando rotina visual, o quadro, desenho, sequência simples. Quanto mais previsível o ambiente fica, mais o cérebro começa a se reorganizar. Então, a mediadora faltou, você vai conversar com a criança e falar, ó, agora a rotina vai ser essa, você vai fazer isso, depois isso. Desenha se houver necessidade. Essa rotina visual é muito importante. Estratégia 3, flexibilizar as atividades. Esse não é um dia para excesso de cobranças. A escola precisa entender que a criança pode estar emocionalmente desorganizada. Então, vale diminuir as demandas, flexibilizar atividades, reduzir tempo de tarefa, adaptar exigências, porque insistir numa rotina rígida naquele momento pode piorar muito a crise. Estratégia 4. Priorizar atividades prazerosas e reguladoras. Isso ajuda muito. Exemplo: jogos, desenho, música, atividades motoras, caminhada, atividades corporais, movimento, tarefas lúdicas. Então, andar pela escola como se vamos ali pegar uma atividade na coordenação. Esse movimento do corpo ajuda a regular o cérebro. Muitas crianças também se regulam com a música. Então, nós temos que usar esse tipo de estratégia. E às vezes a criança não consegue aprender naquele momento, porque primeiro ela precisa se reorganizar emocionalmente. Estratégia 5. Reduzir estímulos. Menos barulho, menos gente falando é melhor. Muita gente falando ao mesmo tempo pode atrapalhar. Menos excesso sensorial. Muitas crises aumentam porque o ambiente continua caótico. Uma turma bagunceira demais, a criança sem sua mediadora, aquilo é o caos. Então, retire da sala, vai fazer uma caminhada, proponha algo. Não é simplesmente retirar para passear. Não, é caminhada com objetivo. Tudo tem que ser com objetivo. Estratégia 6. Não dá ênfase exagerada ao comportamento inadequado. Ignora o comportamento inadequado. Isso é muito importante. Quanto mais foco o adulto coloca na crise, mais a situação pode aumentar e sair do controle. Então, em vez de para com isso, você está impossível, o ideal é desviar o foco, reorganizar o ambiente e ajudar na regulação. Validar sem reforçar comportamento. Exemplo: eu sei que foi difícil hoje, que sua mediadora não veio, mas vamos tentar melhorar junto? Ajuda. Eu sei que você não estava esperando que sua mediadora não viesse, mas nós vamos tentar aqui junto. Estratégia 7. A pessoa que ficará com a criança precisa conhecê-la minimamente. Isso faz muita diferença. A escola precisa ter pelo menos um plano mínimo do que acalma a criança, do que piora a criança, quais interesses daquela criança, o que ela gosta, como costuma reagir à frustração, quais estratégias funcionam melhor. Porque jogar um adulto desconhecido sem preparo pode aumentar ainda mais a insegurança emocional. Então, a escola tem que ter um documento com tudo isso da criança. E aí, antes da mediadora começar para ficar ali, dá uma lida, dá uma pesquisada, vê principalmente o que a criança gosta, como ela reage à frustração. Estratégia 8. Ligar para os pais deve ser o último caso. Isso precisa ser falado. A escola precisa primeiro tentar todas as estratégias anteriores e inclusivas. Não conseguindo, ligue para os pais. Porque se toda vez que houver desregulação, a criança for retirada da escola, ela começa a associar crise com saída do ambiente escolar. E isso pode reforçar as dificuldades futuras de adaptação dessa criança no ambiente escolar. Claro, se houver risco real à segurança da própria criança, dos outros alunos, da equipe, os pais podem e devem ser acionados imediatamente. Mas fora situações graves, a função da escola é construir o suporte. A inclusão não é só matrícula. A inclusão é estratégia, é adaptação, é planejamento.
E a criança neurodivergente não precisa de punição por ter dificuldade com mudança. Ela precisa de adultos preparados para ajudá-la a se reorganizar, reorganizar esse cérebro quando ocorre um imprevisto. Agora, e aí? A escola te ligou. O que os pais devem fazer quando a escola ligar? Passo a passo prático para agir sem desespero, porque os pais e a escola precisam construir estratégias juntos. Família e escola precisam atuar como equipe. Como os pais devem agir? Antes de tudo, respira. Não entre em desespero e nem assuma automaticamente que foi apenas mau comportamento. Pergunte à escola o que aconteceu antes da crise, qual foi o gatilho, quais as estratégias a escola tentou, quem acolheu essa criança. Lembre-se, a falta de mediadora pode gerar quebra da rotina, rigidez cognitiva e uma desregulação emocional. Então, pergunte também: tentaram reorganizar a rotina? Flexibilizar as atividades, reduzir os estímulos, usar atividades reguladoras, buscar a criança deve ser o último caso, salvo se as estratégias não deram certo, ou em caso de segurança para toda a equipe. E o mais importante, família e escola precisam agir como equipe, criando estratégias para a próxima vez e não apenas reagindo à crise. E me conta aqui, como a escola do seu filho age quando a mediadora falta. E compartilha esse episódio, porque muita gente ainda acha que inclusão é só colocar a criança dentro da sala de aula, sem pensar no suporte necessário. E até o próximo episódio da série Inclusão sem Romantização.